Olá, gente! Boa noite, bem-vindos à live da Balbúrdia. Gira a lua, o Caio, o Anderson estão entrando lá, gente. Hoje vai ter até a participação aqui do meu gato, vai ficar aparecendo no vídeo. E aí, Anderson? Esperar uns minutinhos o povo chegar. Ricardo, Daiane, oi, gente. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vou me apresentar. Nem todos me conhecem, né? Eu sou Luciene Silva. Eu fiz o mestrado e o doutorado no PIEC. Sou egressa, né, do programa. Atualmente eu sou professora de física, atuo na licenciatura em física, né, do IFRJ no campus Nilópolis, então do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bom, eu faço parte da equipe editorial da Balbúrdia e estou com essa missão de conduzir aqui a nossa primeira live. Espero que seja a primeira de muitas, né? E o nosso intuito da live de hoje é apresentar a revista e a gente falar um pouquinho dos textos que a gente publica, para vocês conhecerem um pouco, falar, né, do PIEC. Aliás, eu comecei falando que eu sou egressa do PIEC, e é engraçado, né, que algumas pessoas perguntam, inclusive no nosso Instagram, mas o que é PIEC, né, que inclusive aparece no nome da nossa revista. A revista Balbúrdia, revista de divulgação dos discentes do PIEC USP. O PIEC, gente, é uma sigla para o Programa Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Para quem não conhece, esse é um programa que foi pioneiro na área de ensino de ciências, da pesquisa em ensino de ciências, e ele foi implantado na década de 70. Estou aqui com a minha colinha para não errar o ano, em 1973, inicialmente com o Instituto de Física e a Faculdade de Educação da USP, na cidade universitária, lá no Butantã, em São Paulo, na capital. Depois, colinha, em 1998, o Instituto de Química integrou o PIEC, né, o IQ. Depois, em 2005, o Instituto de Biociências, o IB. Então, desde 2005, nós temos as três áreas, né, das ciências da natureza integradas no PIEC. E é isso, gente. Eu, no caso, eu não falei, né? Eu sou professora de física, então eu fiz mestrado e doutorado no Instituto de Física, né? Integrando a área de física. Bom, vou falar um pouquinho quem são os membros da equipe editorial. Eles já estão aí no chat, já estão presentes acompanhando a live. A gente tem a Daiane, que ela é da área de química, da área de concentração de química. O Walter, da física, que também é representante discente do PIEC, né? Quem está acompanhando aí, que é do PIEC, já conhece ele. O Anderson, do IB, e o Caio, do IQ, de química também. E, inclusive, eu vou chamar o Caio. Caio, eu vou chamar você aí, que ele vai conversar com a gente aqui para a gente falar um pouquinho da Balbúrdia, qual é o nosso objetivo da revista, os textos. Vamos lá. Estamos aguardando o Caio ficar online. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Isso, apareceu aqui, Caio. Perfeito, eu estou ouvindo bem. Eu no Eu fiz final. uma apresentação. Desculpa. Eu fiz uma Não, não. apresentação rápida, só falando o nome de quem está na equipe editorial. Se você quiser falar um pouquinho de você aí, pra gente, para quem não Falo te sim, eu conhece ainda. tô um pouquinho preocupado, porque quando a gente tava para entrar, o meu celular descarregou, aquelas coisas De última hora. de última hora, né? Lady Murphy, né? Sempre vai acontecer Exatamente. algum treco aí. Olá, pessoal. A Lu já me apresentou um pouquinho, a Lu, a Lu para os íntimos, né? Né, Lu? Da equipe editorial, eu também faço parte da equipe editorial.
eu sou doutorando em ensino de Química, eu também sou formado em Letras, na FEFELESH, na USP, então minha pesquisa aí, ela versa tanto com ensino de Química quanto com literatura, e eu faço essas duas áreas caminhar para a educação antirracista. Acho que tá bom a apresentação, né? Sim, inclusive eu vou até voltar um pouquinho e falar também que eu não falei, né, da pesquisa que eu desenvolvi. Eu comentei que eu fiz o mestrado e doutorado na área de... faltou falar da área, né? Oi, Jéssica, que bom que você está por aqui. Eu fiz tanto o mestrado quanto o doutorado na linha de formação de professores. No mestrado, estudei o PIBID, que quem não conhece, né? Acho que todos que estão acompanhando conhecem, é um importante programa de formação de professores que a gente tem em âmbito nacional. E no doutorado, aí eu me dediquei a estudar o mestrado nacional, o mestrado profissional, entre eles, um polo do mestrado nacional profissional em ensino de física e um mestrado profissional institucional de uma instituição federal, que também são programas, né, dedicados à formação continuada de professores. Bom, enfim. Caio, então, queria que você falasse um pouquinho. Bom, eu sou egressa, né? Eu entrei na equipe editorial depois que a Balbúrdia já estava estruturada e tudo mais, e eu queria que você falasse que você participou dessa estruturação para a Balbúrdia nascer. Queria que você contasse um pouco a história, por que o nome Balbúrdia, que a galera às vezes chama atenção, né, desse nome, qual que é o histórico aí da criação da revista de divulgação? Exatamente, né? O nome as pessoas já ficam, que legal, o nome Balbúrdia, porque é um fato histórico recente, né, esse substantivo que tomou conta aí dos noticiários. Para quem lembra, no início de 2019, nós tivemos ali em abril o já segundo ministro da Educação. Ele usou o critério da balbúrdia como um critério para corte de verbas das universidades. Então, de acordo com ele, as universidades que faziam balbúrdias, que faziam eventos sem significados, teriam os seus cortes de bolsas, de recursos. Em maio, começa uma série de cortes de bolsa, e como é comum nesse governo do Bolsonaro, primeiro faz, depois retrocede, faz e retrocede. Então teve vários movimentos nesse sentido, de cortes de bolsa CAPES, cortes de bolsas do CNPq, e até que atualmente, para meio que manipular, não manipular, mas para que ficar um pouco leve no discurso, esse corte virou ali um novo modelo de gestão. E a gente sabe que alguns programas sofreram com esse novo modelo de gestão das bolsas, né, desse direcionamento das bolsas. Mas, lá em maio de 2019, nós estávamos totalmente apreensivos com isso, né, porque não sei se vocês lembram, o ministro da Educação, que era a pessoa que era para zelar pelas universidades, investir, ele estava proliferando uma série de mentiras, dizendo que nós fazíamos balbúrdias, que os pesquisadores da química estavam plantando maconha, produzindo metanfetamina. Então a gente achou que era prudente a universidade, de certa forma, responder a esses ataques, né? E aí que surge, em maio de 2019, os discentes, os atuais discentes do programa, do PIEC, como a Lu já explicou, decide fazer uma assembleia extraordinária. E a gente começa a pensar em como que nós poderíamos responder a essa série de ataques que o próprio governo estava fazendo contra a universidade pública, né? Então a gente decide criar uma frente de divulgação científica, porque nós acreditávamos e acreditamos que nós precisamos de alguma forma dialogar com o público fora da universidade. Então essa frente de divulgação científica, a gente foi aprovado em assembleia, e aí nós começamos a traçar alguns caminhos para nossa ação. Eu falo muito, viu, Lu? Se quiser ir interrompendo, ok, sem problemas. Mas pode falar, para esclarecer esse histórico que é importante, né? Então a gente cria uma frente de divulgação científica, os discentes,
E uma das ideias que a gente teve foi: vamos criar uma revista. E como nós estamos com um governo aí com traços antidemocráticos, nós achamos que o melhor modo de agir também era fomentar um trabalho que fosse o mais democrático possível. Então, o que nós fizemos? Essa frente de divulgação científica elaborou uma proposta de revista, a gente divulgou nas assembleias que foram ocorrendo dos discentes, e nós teve um momento do nosso processo que a gente pediu aos discentes do programa sugestões de nomes. Aí essa frente organizou as sugestões, escolheu 4 delas e colocamos em votação dos discentes. Então nós tínhamos lá 4 opções, que era Balbúrdia, Pieck em Ação, e eu não vou lembrar mais os outros 2, peço desculpas, mas haviam outras opções além da Balbúrdia, mas acabou que o nome Balbúrdia foi o nome vitorioso e por isso que ficou Balbúrdia. E a gente meio utiliza a Balbúrdia para desconstruir, né, aquilo que o ministro da Educação anterior tinha nos acusado. Já que vocês querem balbúrdia, nós vamos mostrar qual é a balbúrdia que nós estamos produzindo. Eu acho interessante esse nome mesmo. Eu lembro que quando teve a votação, eu ainda fazia parte do programa do doutorado, né? Eu não tinha defendido ainda, e eu participei. E no primeiro momento eu pensei, balbúrdia, mas acho que vai pegar mal, sei lá, estranho. Eu ainda não estava pensando fora dessa caixinha, né? Eu votei em outro, acho que Pieck em Ação, inclusive, não me lembro. Porém, depois eu me acostumei com a ideia, eu achei muito interessante realmente esse nome, porque chama atenção e é um modo de usar a própria linguagem que o governo usa, né, para depreciar o trabalho da pesquisa, para mostrar, olha só, não é bem isso, né? Olha só a balbúrdia que a gente faz, então, de real, né? Uhum. De divulgar isso. Ainda mais as nossas pesquisas, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam que a universidade está fora das melhoras que acontecem na sociedade, né? E as nossas pesquisas, principalmente, elas estão extremamente ligadas com aquilo que acontece na escola, né? Ou pelo menos com aquilo que a gente deseja que acontecesse, né? Nas escolas que são mais próximas das universidades, a gente consegue ver uma melhora, né? Infelizmente, naquelas que são mais distantes, acabam não acontecendo, até porque esses gestores, como o Weintraub, que deveria fazer essa função, né? O que as universidades do Brasil inteiro, ensino de ciências, pensam sobre educação? Vamos, então, implementar isso que é pesquisado, que é discutido, que é debatido da forma mais democrática possível. Ao invés de fazer isso, ele faz totalmente o jogo oposto. Falo muito, né? Ô, Caio, tem uma pergunta que veio aqui da Gira Lua. Poderia falar mais sobre a organização discente no Pieck, as assembleias, a representação discente? Eu acho que é legal, né, para também mostrar para a galera como que é a organização do Pieck, né? Poderia falar um pouquinho? Podemos sim. Eu não sou da representação discente, né, mas o Walter está junto com a gente, qualquer coisa ele manda ali uma mensagem para nós, a gente vai complementando. Existe no programa, eu acredito isso que acontece em todos os âmbitos da universidade, que são as comissões, e nessas comissões você tem uma parcela que é formada pelos professores, pelos servidores, no caso do nosso são os secretários e os discentes. Então, no programa Introdução de Ensino de Ciências, nós temos a CPGI, e nessa CPGI tem uma parcela que é composta pela representação discente. Então, nós estamos, inclusive, nesse processo de troca de representação discente. Então, os alunos que desejam fazer parte dessa representação, eles se inscrevem em forma de chapa. Pode escrever de chapa ou de forma única, né? O bom de escrever de chapa é que tem a suplência, então se por algum motivo você não puder ir nas reuniões, você tem o seu suplente. Então, os discentes do programa fazem essas chapas, aí ela vai para votação. E aí os discentes escolhem aqueles que eles desejam que represente os discentes nessa comissão que se chama CPGI.
O Walter fez um comentário aqui, né? Eu não vou conseguir ler. 20% dos representantes do colegiados devem ser de discente. Ou seja, acho que o Walter está comentando que isso é um processo não só do PIEC, mas de todos os colegiados que existem na Universidade de São Paulo. E acredito aí que isso pode se estender tanto para as universidades dos outras universidades públicas do país, como os institutos federais também, né, Lu? Sim, Também sim. tem esse processo democrático. Então, os alunos, como eu estava falando, eles fazem a chapa. A gente precisa ter dois representantes, né? Mas pode ter na votação 3, 4. E aí, vamos supor que tenha quatro chapas querendo ser representante, a gente vota nas duas, as mais votadas acabam assumindo esse processo. Atualmente, o PIEC também a gente está conseguindo implementar, para não ficar pesado essa representação é que obviamente que os discentes eles estão ali representando os discentes, mas nós também criamos outras comissões para deixar o processo envolvendo um maior número de alunos. E é nesse contexto que tem a Balbúrdia e a Frente de Divulgação Científica. Porque nós não somos eleitos, né, para compor a CPGI, mas nós também somos os discentes do programa e a gente se coloca até como um braço da representação. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente demanda para a representação discente, eles vão discutir, vão repassar ou não. Acho que expliquei, né, Lu? Será que faltou mais alguma coisinha? Acho que é isso. E só comentando também que eu, quando estava no mestrado, eu participei dessa representação discente na CPGI como suplente. Cheguei a participar de algumas reuniões, né, da comissão e tudo mais. E é um trabalho super importante, né, de acompanhar as discussões que estão rolando lá, de levar para os discentes nessas assembleias e vice-versa, né, de levar demandas e tal para a comissão. E essa questão que o Walter colocou, né, de 20% dos representantes colegiados devem ser discentes na USP, eu cheguei também a participar como representante discente da pós na comissão do PAE, que é o programa... Agora eu sou péssima com siglas, gente. Agora eu não lembro. É o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, eu acho. Acho que é isso mesmo. Né? Que é uma espécie, assim, em resumo, um programa da USP, né, para fomentar a formação de professores universitários, né, e de fomentar a participação de pós-graduandos como monitores de disciplinas da graduação, né, nos institutos, nas unidades da USP. E também foi uma experiência bem bacana, assim, eu nunca tínhamos reuniões na reitoria, eu ia lá e foi muito bom também para conhecer como é que funcionam esses processos, né? E aí eu já vou puxar um jabazinho, tem um texto no nosso... Eu ia falar do número 1 da Balbúrdia mais para o final, mas já vou puxar um pouquinho, que a gente tem um número da revista Balbúrdia, né? A gente tem um site onde a gente está publicando os textos e a gente organiza semestralmente esses textos junto com outros textos inéditos num PDF, né? Numa revista digital. E a gente já lançou o número 1, que no final de agosto, e nesse número 1, no PDF, tem um texto que eu escrevi, que a gente fez uma sessão de espaço do egresso, né? E aí eu escrevi esse texto falando realmente da importância da representação discente. E aí eu vejo essa importância tanto quanto quando eu fui pós-graduanda, né, e participei como representante, como agora, hoje, que eu estou no Instituto Federal já faz 4 anos que eu estou trabalhando lá, e eu vejo que é muito importante esses discentes estarem nas nossas reuniões de colegiado e tudo mais, para realmente a gente poder fazer decisões em prol de do aperfeiçoamento do nosso curso, né, e dos discentes como um todo. Aí, se você me permitir, Lu, eu vou fazer um complemento, né? Aí, como ela Sim. perguntou como funcionava, então, por exemplo, que tipos de temas são debatidos nessa CPGI, né? Então, por exemplo, recentemente a USP precisou mudar os regulamentos das pós-graduações. E aí, na hora que você faz a mudança de regulamento, você precisa estudar os prazos que os alunos terão para concluir o mestrado e o doutorado. Então, ninguém melhor do que os próprios mestrandos e os doutorandos para saber se o prazo que se propõe é adequado ou não. E aí, nesse momento,
a voz dos discentes é de extrema importância nesse processo de construção dos regulamentos, dos regimentos da própria universidade. Sim. Tem um comentário que passou aqui da Gira Lua, que fez essa pergunta, né? Que ela comentou que ela está como representante discente na COP, na UFRJ, né? E começou com assembleias esse ano. Tem sido muito legal, ao mesmo tempo que é bem difícil mobilizar os pós-graduandos. E é difícil mesmo, Entendemos, Gira. Entendemos, Gira. Desde o meu primeiro ano, eu entrei em 2012 no PIEC. E até agora, né? Então, é difícil mesmo, por N motivos, né? E aí, até para complementar, né, a Balbúrdia ela surge nesse contexto também, né? Porque se nós não mobilizarmos os estudantes, como é que a gente consegue, por exemplo, dialogar com a universidade, com pessoas que estão fora dela, né? Então, a criação de uma frente que faz parte, a gente entende como um braço da representação, embora nós não tenhamos eleitos, né? Como já comentei com vocês, qualquer ação nossa vai para a Assembleia para ser discutida, debatida. Então, a Balbúrdia vem nesse sentido, de também fazer com que outros discentes se mobilizem. Que pena que você não está no PIEC, já ia te chamar para fazer parte da Balbúrdia com a gente. Já ia balbuciar com a gente. Estamos precisando de mais balbucianos aqui com a gente, né? Porque é trabalho essa revista, né? E falando da revista, Caio, eu queria passar para o nosso próximo tópico, que é explicar os tipos de textos que a gente está publicando, né? Que a gente está no começo, né, minha gente? Saiu o primeiro número em PDF, a gente tá passou por um período de estruturação e tudo mais, mas aí a gente já fechou algumas sessões, né, de tipologias de texto. Acho que seria legal a gente explicar para a galera o que a gente está publicando. Exatamente. E acho que isso parte um pouco também da nossa ousadia, né? Porque a gente não teve medo em arriscar. A gente vai criar, a gente vai construir esse formato aos poucos, né? A gente vai experimentar, ver o que fica bom, o que pode ser melhorado. Então, quando a gente começou a pensar na Balbúrdia, tanto que o nome da revista é Balbúrdia, aí o hífen, Revista de Divulgação Científica dos Discentes do PIEC. Então, no primeiro momento, o que a gente pensava que nós iríamos tratar única e exclusivamente de espécie de notícias. A gente ia pegar os artigos científicos que eram publicados pelos diversos grupos de pesquisa em ensino de ciências que existem no Brasil e que nós íamos noticiá-los, né? Fazer essa divulgação. E aí, esse é o nosso primeiro, acho que é a nossa tipologia mais importante, né, Lu? Que é o que nós chamamos de TDC, que é o texto de divulgação científica, ou seja, que é a construção de uma notícia dos artigos, das teses, das dissertações que são produzidas no nosso campo. Só que durante esse desenvolvimento, a gente começou a pensar, por exemplo... Gente, não sei o que aconteceu, caiu minha internet, aí travou tudo. Vamos ver. João aí, Gira Lua voltou, que bom que você tá acompanhando a gente. T de Santana. Gente, eu tava até na rede móvel, justamente porque meu Wi-Fi cai na internet brasileira. E aí travou tudo, caiu, não sei. Mas estamos de volta, vamos continuar a conversa. Caio, você chegou aí? Eu já vou te acrescentar. Vamos continuar, vamos falar dos textos. Tá, vamos voltar com o Caio aqui para explicar pra gente. Ai, gente, problemas técnicos. FEG! Gente, eu fiz a graduação na FEG, a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Unesp. Que legal. Bom, gente, então voltamos. Oi, Caio. Caiu tudo aqui, cara. Coisa do momento da era do ensino remoto, né? Imagine o que os professores estão passando com os alunos, cai tudo, cai a internet. A gente sofre. Mas retornamos, galera. Já tem algumas pessoas que retornaram aqui com a gente. Vamos lá, gente, firme e forte.
Então, Caio, estávamos explicando os textos, aí você falou do texto de divulgação científica. E aí, como a gente estava comentando, né, que era o primeiro tipo de texto, que era a gente chama de tipologia. Nosso primeiro tipo de texto é o TDC, texto de divulgação científica, que são uma espécie de notícias das pesquisas publicadas pelos grupos de pesquisas do país inteiro na nossa área, né, que é ensino de ciências. E como nós estávamos comentando, acho que foi ali que eu parei, a gente percebeu durante o processo que muitos dos grupos de pesquisa publicam livros, né, apresentando as experiências e por aí vai. Então a gente achou interessante. Caio, não sei se foi de novo, mas vamos lá, vamos resistir, que a balbúrdia é assim, gente. É resistência, né? Ai, vamos ver se vamos. Espero que não caia dessa vez. Meu Deus. Ai. Então, aí a gente estava falando das resenhas, certo? Que a ideia é a gente escrever resenhas dos livros que os professores, que os docentes dos programas de pesquisa produzem na área de ensino de ciências. Então nós falamos dos TDCs, do texto de divulgação científica, nós falamos das resenhas, e nós temos também uma sessão que são as entrevistas. Nessa sessão, ela é específica para nós, que somos a equipe editorial, e que a gente decide, a partir de uma pauta interna, quem será o entrevistado da vez, né? Nós temos 2 entrevistas, é isso, né? Nós temos uma com um professor estrangeiro, que é da área de ensino de ciências. Você lembra o nome dele? Acho que é Paulo. Nossa, fugiu aqui a... Eu vou resgatar aqui o nome dele para a gente poder divulgar. Isso. Aí eu vou falando da segunda, porque o que acontece? Os institutos de química, de física e de biologia acabaram de fazer 50 anos recentemente. Então, como esses institutos, eles compõem o PIEC, que é o Programa Interunidade de Ensino de Ciências, a gente decidiu, então, entrevistar um docente de cada uma dessas instituições para poder contar, nesses 50 anos do Instituto, como que a área de ensino se configura, como é que ela se solidificou lá. O Anderson aqui, que é da equipe editorial, respondeu para nós, é o Paulo. Então, nós temos uma entrevista já publicada com a professora Maria Eunice Marcondes, que ela é do Instituto de Química, uma docente, uma pesquisadora bastante reconhecida. Ela é a líder do grupo de pesquisa do GPEC. E então nós entrevistamos para entender um pouco como que o ensino de Química está integrado dentro do Instituto de Química. E a primeira entrevista que a gente publicou foi do professor Paulo Rossi, que é do tema História da Ciência. Eu não sou da área, mas quem é da área conhece ele. Ouvi falar bem dele, que é um professor bastante reconhecido. Se não me engano, ele é italiano, né? Isso. E da Universidade de Pisa. Então, vocês têm essas 2 entrevistas lá que vocês podem já ler. E durante o processo que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas nós criamos também, como uma outra ação da Frente de Divulgação Científica, foi uma oficina de divulgação científica, onde nós, a partir de alguns parâmetros, a gente acabou criando um curso, uma oficina, um formato, um cursinho rápido de 1 mês e pouco, para a gente poder ali praticar a produção de textos de divulgação científica. E aí, nesse trabalho da oficina, surgiu a ideia da gente criar uma quarta frente de textos para ser publicáveis, que são o espaço aberto, o espaço aberto. Então, esses textos, eles têm uma certa similaridade com a divulgação científica, só que ele não necessariamente precisaria ser uma notícia de uma pesquisa em específica. Ele pode ser ali uma divulgação de uma área, juntar 2 ou 3 fontes, pode entrar ensaios, porque na nossa área de ciências é muito comum ter publicação de ensaios. Às vezes você que está aí nos vendo
consegue fazer um poeminha que envolve alguma coisa de ciências, algum conceito, quiser publicar com a gente está aceitando nesse espaço chamado Espaço Aberto. Olha, esse trava-trava aí, deixa eu até que... Deu nervo, né? Não, mas tudo dá certo no final. Caio, você comentou da oficina, né, dos textos de divulgação. Então, gente, eu participei dessa oficina. Foi no primeiro semestre, abril, maio, né? E foi onde eu cheguei à balbúrdia, né? Como egressa para... Só complementar, porque assim, a gente estava falando como que a balbúrdia ela surge de um processo de a gente arriscar, da gente não ficar em stand-by esperando ela acontecer. A gente arrisca, a gente foi, se arriscou, criou a oficina, e aí junto a gente laçou a Lu para a balbúrdia. Pois é, já era algo de interesse meu, né, participar, aprender essa questão da divulgação científica. Eu adoro essa questão dos textos, né, eu gosto muito de produzir textos e com esse cunho jornalístico, né, curiosidade. Eu prestei vestibular para jornalismo, que era um interesse meu de trabalho, né, então eu juntei uma coisa com a outra. Ó, a Jéssica tá perguntando se vai ter oficina de novo. Vai, só que não vamos falar agora dessa live. Já vou adiantar também minha propaganda aqui que eu separei para fazer, Caio. A nossa propaganda, né? A gente vai ter uma segunda live, tá, gente? Bom, a questão é a gente tentar ter uma periodicidade das lives aqui, né? A gente planejou essa primeira de apresentação, a segunda a gente vai fazer na próxima sexta, dia 16, né? Se eu não estou errando as datas. E eu também vou participar dessa live, eu vou falar um pouquinho da produção do texto de divulgação científica, que nessa oficina que eu participei da Balbúrdia no primeiro semestre, a gente produziu um texto, esse texto foi para a revista, para o número 1 da Balbúrdia, e aí a gente também vai falar um pouquinho desse processo de oficina e falar da nova edição, para vocês se inscreverem, poder participar desse processo também. Eu achei super bacana, né? Isso aumentou o desejo para fazer parte dessa equipe e levar o projeto adiante, né? Então, gente... Foi bom a Lu ter... Desculpa, foi bom a Lu ter comentado isso, porque com Oficina Sem Oficina, vocês já podem acessar o número 1, se inspirar naquele formato dos textos e produzir e mandar para a gente, porque lá tem um campo onde vocês conseguem submeter. Tá? O link da revista tá na bio. Coisa de blogueira, né? Link na bio. Tá na bio do perfil da Balbúrdia. Quem veio pelo meu perfil, por favor, se inscreva no perfil da Balbúrdia, porque é por lá que a gente vai fazer todas as nossas divulgações. Isso mesmo. E aí, como submeter, tem na revista explicadinho. Mas pro final da revista, vocês baixam o PDF... Aproveitem os textos, né, as entrevistas, tudo que a gente está falando aqui, né? E lá no final tem o caminho para vocês balbuciarem bastante com a gente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima live, no dia 16, então aguardem a gente. Mais alguma coisa, Caio, para a gente falar para a galera? A gente tem um monte de coisa para falar, mas por hora eu acho que né, dá para deixar esse suspense ali, né? Para a próxima live. Exatamente. E, bom, gente, a gente teve esse problema... Ah, fala. Não, pode... Eu ia comentar. Não, eu ia falar assim... Desculpa. Eu ia falar assim... a gente tem aqui na Balbúrdia também o Insta da Balbúrdia. Qualquer comentário, vocês podem deixar com a gente do direct. Se por acaso a gente não responder aqui, vocês ficaram com uma dúvida assim, bastante... difícil, que não dá para esperar na próxima semana, manda o direct pra gente, ou entra no site, lá tem o nosso e-mail, tem o local de contato. Então, assim, a gente tá aí para balburdear, então só entrar em contato com a gente. Isso. E eu não sei se tem algum discente do PIEC que entrou aí, quiser fazer parte da equipe, estamos aí precisando de mãos à obra, né, para edificar essa revista, levar para outras instituições, né, para o público em geral, para os professores de educação básica, para os alunos de licenciatura. Não sei se tem aluno da LF aqui do IFRJ, eu joguei lá, gente, vai lá live, eu vou participar. Não sei se alguém veio, mas enfim, tudo
Tudo isso para a gente divulgar cada vez mais a balbúrdia da pesquisa e ensino de ciências, né? Então, essa live vai ficar salva no IGTV do Instagram da Balbúrdia. E a gente também está fazendo a transmissão no canal de YouTube. Entrem lá e se inscrevam, né? Vocês encontram na busca Revista Balbúrdia. Se inscrevem já, a gente vai tentar, como eu disse, fazer periodicamente essas lives, produzir esse conteúdo para as redes. Contamos também com a contribuição do pessoal aí que está nessa com a gente, os pós-graduandos de outras instituições, realizando pesquisa, ensino. E é isso. Acho que tudo que eu separei aqui no meu roteirinho para falar, já falei, gente. Caio, mais alguma coisa? Não, acho que por hoje é isso. Tem o Walter aí, né, o Anderson no chat, acompanhando, que vocês são da equipe editorial, da Yandi também tá. Não sei se vocês quiserem dar um alô aí. Lindos! Ai, Anderson. Parabéns, obrigada. Bom, então Obrigado. É isso, gente. Ficamos por aqui. Aguardem para a próxima semana que a gente vai voltar. E balburdiem-se, hein? Procurem a revista e espero que vocês gostem do nosso trabalho. Tchau, tchau para todo mundo.